Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas não entendem quando nós pregamos para eles o Evangelho de Cristo e eles acham que é religião. Na verdade é salvação e não religião. Não estamos competindo, não queremos bater carreira com ninguém, muito pelo contrário. Quando pregamos o Evangelho é por amor àquela alma. E muitas vezes na pregação a gente precisa mostrar que eles estão enganados em alguns aspectos ali. Provérbios nos diz, há caminho que ao homem parece direito, mas ao final são caminhos de morte. A Bíblia diz em Timóteo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas em Mateus diz que poucos serão salvos. Poucos vão se acertar com o caminho estreito. A maioria vai tomar a decisão de ir pelo caminho largo e será condenado. Ou seja, não ouvirão a voz de Deus. E a gente pergunta por quê. A própria Bíblia tem versículos que respondem, onde diz, ainda que se faça bem ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça, e mesmo na terra da retidão ele não pratica a justiça. Ou seja, mesmo quando Deus abençoa a pessoa, o ímpio, ele não se converte, ele não abandona o seu caminho. Mas também um motivo de nós pregar a palavra, está aqui em Ezequiel capítulo 3, que nos diz assim, o Senhor falando com o profeta, quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua iniquidade, da sua impiedade, e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Mas avisando tu o justo, para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Ou seja, irmãos, Ezequiel 33 também repete, Ezequiel capítulo 33, versículo 6 diz assim, mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier, espada quer dizer guerra, violência, e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Aqui no versículo 8, Ezequiel 33, 8, se eu disser ao ímpio, antes diz ali que Deus constituiu por atalaia, versículo 8, se eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não falar para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Ou seja, irmãos, E aí no versículo 11 diz assim, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, a palavra do Senhor é bem clara, Deus tem prazer quando o ímpio se converte, deixa o seu caminho ímpio. Mas Deus constitui os atalaias, os pregadores, aqueles que conhecem a palavra do Senhor. E se a gente vê uma pessoa levando uma vida ímpia, e ímpio não quer dizer só morrer, só matar, roubar, não. O pecado mais grave, os primeiros pecados ali dos 10 mandamentos é contra Deus, contra a santidade de Deus, Se um pecado contra um ser humano, matar alguém, por exemplo, não matarás, já é grave, imagina um pecado contra Deus. Não terás outros deuses diante de mim, diz o primeiro mandamento. Se ter outro Deus diante do Senhor é uma grave ofensa contra Deus, o Criador. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, na terra, nas águas debaixo da terra, não as adorarás, não se encurvarás a elas, porque eu sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, e guarda os meus mandamentos, ou seja, quem ama guarda os mandamentos, está ligado uma coisa com a outra.
Quem adora imagem odeia Deus, também está ligado. Está atrelado pela palavra ali. Mas é os primeiros mandamentos. Então quem adora imagem está comparando Deus, um ser, né, alvo da adoração, com uma estátua feita de gesso, de madeira, de pedra, de ouro. Isso é terrível diante do Senhor e diante de quem conhece a palavra. Então nós pregamos para avisar, por amor às almas. A gente poderia ficar quieto para não arrumar sarneação, não arrumar incomodação, não, porque é uma luta. Às vezes tu prega para uma pessoa e arruma uma luta com os demônios que estão aprisionando aquela alma e com a própria pessoa também. Mas o ser humano não entende, né, irmãos? Que não é religião, não estamos querendo bater carreira com ninguém. As maiores religiões estão aí, ninguém vai tirar isso aí, estão empoderadas. Tem os melhores terrenos, as rádios, os ginásios, tem território em tudo que é bairro, em tudo que é cidade, em tudo que é comunidade do interior, são riquíssimos, poderosíssimos, ninguém quer competir com eles. Nem com o catolicismo, nem com o hinduísmo, nem com o budismo, nem com o islamismo, são as maiores do mundo, o taoísmo, né? Ninguém quer competir. Nós estamos pregando individualmente por amor a uma alma, outra aqui, ali, aqueles a quem nós alcançar com a palavra de Deus. E a Bíblia é bem clara. Se eu ouvir que está vindo a espada, quer dizer guerra, violência, morte, e não tocar trombeta, quer dizer avisar as pessoas, se alguém morrer vai ser requerido da minha mão. E se eu ver também o ímpio levando uma vida ímpia, na idolatria, no pecado, está indo para o inferno. E se eu não avisar ele, e aquele ímpio morrer, e morre, irmãos, as pessoas partem daqui. E ele morrer, o sangue dele será requerido da minha mão. Ah, se as pessoas lessem a Bíblia, e essa nuvem de ignorância, né, iria se dissipar. Bastaria eles ler Ezequiel capítulo 3 ou Ezequiel capítulo 33, 2 vezes no mesmo livro da Bíblia. E eles já iam dizer, agora eu entendo por que o crente, aquele que eu chamei de chato, por que aquele crente insiste em pregar para mim, em falar, em tentar me mostrar a palavra de Deus. Primeiro, porque ele ama a minha alma. Segundo, porque Jesus mandou ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então nós estamos obedecendo o ide do Senhor Jesus, a ordem que Jesus nos deixou. Também está escrito, né? Prega em tempo e fora de tempo. E também mais um motivo para te entender, né? Por que nós pregamos. Se um ímpio perecer no seu caminho, nos seus pecados, e nós sabia que ele estava indo para o inferno, o sangue dele vai ser requerido das nossas mãos. Se ele morrer precocemente, também vai ser requerido. Então, amados irmãos, né? Vigia, né? Antes de criticar um crente, dê ouvido. E às vezes até mesmo se acontecer do crente não ter uma vida bem certinha, que acontece muito. Não julga pela vida dele, julga pela mensagem, que é a palavra de Deus. Essa palavra tem um crédito inabalável. E às vezes Deus usa as coisas pequenas desse mundo insignificante para confundir as grandes. Então não despreze a mensagem por causa do portador. Talvez tu não goste do portador, é direito teu, mas olha, cuida bem a mensagem. Amém, irmãos? Então vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos pedindo que o Senhor venha despertar as vidas para lerem as Sagradas Escrituras, para conhecer o ofício do atalaia, o ofício do pregador, o ofício do missionário, do evangelista, que precisa avisar as almas. E estamos constantemente avisando, mesmo sendo taxado de loucos, fanáticos, de chatos e outros nomes aí, Senhor, mas nós não nos importamos com isso e continuamos anunciando o Evangelho de Cristo por amor às almas. Abençoe e alcance essas vidas, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.